Olá, o estudo de hoje, estudo 135, temos 3 mitzvot, 3 mandamentos. Primeiro mandamento 127, que é a repetição do mandamento anterior que estávamos falando da mitzvah do primeiro dízimo. O primeiro dízimo era aquela porção que o agricultor deveria dar para o Levi. Agora temos o mandamento 128, que fala do segundo dízimo. O segundo dízimo é depois que o agricultor ele separou uma parte, a parte que ele dava para o Levi, o primeiro dízimo, então ele tinha que voltar para suas frutas e separar um segundo dízimo, outra vez 10% do que sobrou, e esse segundo dízimo, a mitzvah é levar para Jerusalém e consumir lá. Agora, a Torá já previu que caso que o segundo dízimo seja muito, e ele está longe de Jerusalém, ele não consegue levar todo ele para Jerusalém porque é muito pesado, é uma carga muito complicada para transportar até Jerusalém. Então ele pode reverter isso daqui por dinheiro. Como ele faz essa reversão? Ele avalia, faz a avaliação de quanto vale aquelas frutas do segundo dízimo, pegava o valor equivalente ao valor delas e falava a santidade daquele segundo dízimo das frutas agora passa para esse dinheiro, e as frutas estão agora livres, elas transformam para ser profanas, para serem sem santidade nenhuma, e a santidade agora foi transferida para o dinheiro, e ele pega esse dinheiro e leva para Jerusalém, e lá em Jerusalém então ele tem a mitzvah de consumir, de trocar esse dinheiro por alimentos, e isso aqui já entramos na próxima mitzvah, proibição 152, que ele deve usar isso daqui especificamente com comida. Não pode transformar o dinheiro ou o valor do Maaser Sheni para outros gastos que não sejam alimentação ou bebida. Comida ou bebida é isso que deve ser usado o Maaser Sheni, não com outros gastos. A Torá usou o termo que não deve ser usado para o morto. E o Maimonides explicou que até mesmo se é para realizar uma mitzvah como nos gastos para um enterro, que é uma mitzvah, enterrar o falecido é uma mitzvah muito grande, então até mesmo se for para usar para os gastos de uma mitzvah não deve ser usado com o valor do Maaser Sheni do segundo dízimo. O segundo dízimo ele deve ser especificamente usado na alimentação. Então essa mitzvah ele deve separar o segundo dízimo, levar para Jerusalém e consumir lá. Se não for levar as próprias frutas, ele deve reverter o valor delas e depois pegar o valor e reverter isso aqui novamente em comida e consumir em Jerusalém. No mandamento 128, o Maimonides se estende um pouco, ele explica como é feita essa conversão. Temos uma regra em geral, que é sempre possível redimir. A palavra usada aqui é resgatar ou redimir. É possível resgatar objetos que foram consagrados ou coisas que foram consagradas. Tem várias leis e várias circunstâncias, nem sempre se pode fazer essa redenção, mas existe o conceito de resgatar algo que foi consagrado. Resgatar ele significa, eu vou tirar a santidade dele para poder usar para usos não consagrados, e em lugar eu vou deixar outra coisa para ser consagrada. Agora, nem sempre se pode fazer isso daqui, mas quando se pode, tem a seguinte regra. Se é o proprietário original que está resgatando, por exemplo, alguém consagrou um objeto dele e agora ele está resgatando o seu objeto, então ele deve acrescentar um valor na hora do resgate, ele deve pagar mais pelo resgate. Se é outra pessoa, não o proprietário original, então ele não tem essa obrigação, ele paga pelo valor total do negócio sem acrescentar mais nada. Agora, se é o proprietário original que está indo resgatar o seu objeto, então ele tem a obrigação de acrescentar um determinado valor, o que a Torá chamou de 1/5. Mas na realidade esse 1/5 é mais que 1/5, é 1/4 do valor original. Ele é chamado de 1/5 porque após agregar esse valor, esse 1/4, você tem no total é 1/5. Então você tem que acrescentar, o proprietário tem que acrescentar 1/4 do valor original na hora de resgatar. Então é o seguinte, se o proprietário ele reverteu as frutas dele em valor, então ele tem que acrescentar agora 1/5, 1/4, né? Ele tem que acrescentar 1/4 a esse valor na hora que ele foi comprar frutas de novo em Jerusalém. Ele tem que acrescentar mais, ele tem que dar um valor a mais por causa que é o próprio proprietário. Se for outra pessoa, ele não precisa acrescentar 1/4. É isso que o Maimonides ele estende aqui no mandamento 128, que é a mitzvah do resgate do segundo Maaser.